Olá, Capixaba. Dando sequência a mais um episódio, como todos já tenham reparado aí no título desse episódio, vamos falar a respeito dos precatórios. E por que isso é importante? Vamos cuidar primeiro dessas partes técnicas para que lá na frente, quando eu for apresentar minhas ideias, meus projetos, não haja tanto impacto e saibamos de onde que virão os recursos e quais são as limitações e as mudanças a serem feitas. No episódio anterior falamos a respeito da importância do funcionalismo público e hoje nós vamos falar dos precatórios. É praticamente o oposto, é quando alguém ou alguma coisa por negligência, por omissão ou até mesmo falha técnica, a gente vem impactar de maneira negativa algum cidadão e aí ele procura o Ministério Público e possivelmente vai ganhar a causa dizendo que o Estado falhou para com ele na prestação de serviço ou até mesmo de outra maneira. Alguns exemplos, posso até estar dando alguns exemplos, por exemplo, uma falha médica que veio acarretar algum dano físico ou até mesmo a vida do paciente. Possivelmente, se foi caracterizado falha, isso daí com certeza vai gerar uma certa indenização futuramente. Então, uma série de falhas, omissão do Estado, quando o paciente chega no hospital e não tem atendimento e o longo tempo de espera acarreta a problemas maiores e aí o Estado também será responsabilizado. Então, responsabilidade do Estado. Se ele falhou e gerou algum dano a algum cidadão, no caso aqui o cidadão capixaba, automaticamente entrando na esfera judicial, possivelmente vai ter a ganha de causa e aí gera uma indenização, um dano, um reparo, se é que é possível, dependendo da gravidade, fica até complicado. Então, o Estado, assim como qualquer outro Estado da Federação Brasileira, tem esses problemas. Muitas das vezes a gente enaltece o bom funcionalismo público e devemos fazer isso, mas também temos que cuidar para que os maus prestadores de serviço e também os maus políticos também tenham noção da gravidade que é, às vezes, negligenciar sua responsabilidade junto à população. Então, isso são os precatórios. E aí, quando tem um bom gestor, ele se preocupa com isso, ele previne, orienta a sua equipe a se atentar, a dar o melhor possível naquela situação, para que tenhamos o melhor resultado no atendimento ao nosso povo, no caso. Porém, quando você pega apenas um político que não se preocupa com isso, automaticamente vira uma bola de neve. São vários processos, ações que vão se acumulando e aí eles falam aquela velha frase: a causa foi tramitada e julgada, deu ali o veredito de que foi falha mesmo, omissão do Estado ou qualquer outra situação, e aí gera um valor, e aí vem a frase, dependendo do valor, é claro: devo, não nego, pago quando puder. Precatório, você perde de vista. Em alguns casos, dependendo do valor, o pagamento é automático. Assim que sai a decisão, é estipulado um prazo e o pagamento é feito automático. E aí a pergunta é, senhores, da onde virá esse recurso que não estava previsto quando foi feito ali o orçamento do ano que está se correndo? Da onde virá? Da onde será tirado? Todos os segmentos falam que faltam recursos, falta equipamentos, falta investimento, falta pessoal. E aí, mesmo com todas essas dificuldades, ainda vem esse impacto devido à omissão, falha, que seja do governador, que seja de qualquer outro funcionário público nas suas respectivas funções, e isso impacta diretamente no orçamento. E a gente só torce para que seja realmente um dano material, que aí nós, o capixaba, pagando imposto, beleza, vamos reparar o dano material que causou a outro irmão capixaba. Mas e quando não é dano material e sim vida? Não se repara isso. Isso é importante porque eu tenho 40 anos, como eu já evidenciei, e eu nunca vi em nenhum período eleitoral, em horários que muitos políticos aí aqui do estado do Espírito Santo, quando vão concorrer, costuma variar de 8 a 15 minutos, dependendo da época da coligação, que hoje já não existe mais, mas na época chegava até os 15 minutos.
E eu nunca vi esses candidatos que se perpetuam no poder até hoje a reservar parte desse tempo para falar da importância da prestação de serviço, levar esse conhecimento à população, caso não seja bem atendido, que eles tenham o direito de recorrer e ser ressarcido desse dano, dessa perca, dessa reparação. Mas eles não falam, porque isso não é interessante. Não falam abertamente em horário político o quanto que o funcionalismo público é importante na prestação de serviço para que isso não gere um problema a mais, uma perca para o cidadão capixaba e um gasto a mais no orçamento. Eu vejo também quando passa na TV aberta alguma reportagem de alguma falha, alguma coisa, negligência de algum profissional do serviço público, e o pessoal fica aplaudindo. É mesmo, tem que processar, e fica aplaudindo. Se atenta. Temos que cobrar? Temos que fiscalizar? Temos. Mas quando você torce e acha que isso aí é legal, é natural, você esquece que quando há uma falha do Estado e há uma ação e há uma indenização, não é o profissional ali que causou aquele problema que vai tirar da carteira dele e vai efetuar o pagamento. Não vai ser o governador que está ali 4 anos ou 8 que vai tirar do pagamento dele, do salário dele para reparar esse dano. Virá dos impostos, senhores. Virá do imposto, que todo mundo fala que os impostos no Brasil são altos demais, virá daí. E é por isso que não diminui. Então a gente não deve aplaudir, devemos cobrar, devemos fiscalizar, devemos apontar, procurar os órgãos competentes, fazer ali as denúncias para que haja uma melhor preparação ali desses profissionais, uma cobrança, um acompanhamento, para que não haja isso aí, para não gerar dano. É como se fosse a nossa casa. A política não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo prega. Eles pregam isso para assustar vocês. A política é uma coisa simples. Você que é pai e mãe de família, a política é simplesmente o que você já faz no dia a dia na sua casa. Você não é um governador, uma governadora, mas é você que provê alimento, segurança, saúde para o seu filho, lazer. É isso aí. A diferença é que na política você vai expandir isso aí. Ao invés de ser para o seu meio ali de 3, 4 filhos, vai ser para 4 milhões de pessoas. Mas a preocupação, o direcionamento, a questão ali de tratamento é mais ou menos igual. Só que eles colocam muitas parábolas para, sabe, fazer um tipo de negócio que é muito difícil, e não é. É uma questão de responsabilidade. Estamos aí acompanhando aí o episódio aqui do Estado do Espírito Santo, envolvendo 2 agentes da segurança pública aí. E, gente, vamos ter um pouquinho mais de sabedoria, de observar. E esses casos são possivelmente um potencial caso de que possivelmente vai haver uma ação, talvez um desses aí vai ser caracterizado, e a questão do reparo dos danos, etc. Mas aonde eu quero chegar? Eu não preciso mostrar o vídeo aqui, que todo mundo já está ciente. Mas vamos acompanhar, vamos apontar quando tiver alguma coisa que não tiver de acordo. Não vamos esperar chegar numa tragédia para depois procurar as vias legais para ser reparado o dano material, no caso. Vamos tentar fazer um trabalho conjunto. Vamos ser inteligentes. A gente não deve torcer contra o Estado, sendo que o dinheiro que vai ser pago de indenização é exatamente o dinheiro que você paga. E o que todos. E aí falta depois verba para cuidar das nossas crianças e de todo o segmento do nosso Estado do Espírito Santo, porque ao invés da gente fiscalizar e apontar e prevenir qualquer tipo de falha, excessos ou até mesmo algum problemas aí de omissão, ao invés disso a gente fazer um trabalho de fiscalização para evitar que isso ocorra, para que esse pouco recurso que chega no Estado do Espírito Santo seja de fato distribuído, que seja de fato investido no melhor atendimento para todos nós. Estradas, postos de saúde, hospitais, escolas, professores, seguranças, fiscais e etc. Para que as coisas funcionem naturalmente, fluam naturalmente. E não tirar um pouco de recurso que já chega e a gente tem que tirar isso aí para pagar a indenização por causa de uma falha, de uma omissão, que seja do governador, que seja de qualquer outra agente. E vamos começar a não ficar apontando os erros da prestação de serviços do Estado simplesmente para rir, debochar ou até mesmo entrar na justiça.
Vamos apontar, vamos mostrar que aquilo não é ideal, que aquilo não é o aceitável na prestação de serviço. Vamos abraçá-los, vamos tentar ajudá-los e vamos fiscalizar. Ninguém aqui está passando a mão na cabeça de ninguém. Quem cometer excesso terá que responder por aquilo. Mas nós, como cidadão, nós temos também que fiscalizar. Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo possivelmente sejam funcionários. Possivelmente. Se não for, parabéns para vocês. Tomara que vocês cresçam bastante, gerem bastante emprego e passem esses valores para frente. Mas eu acredito que a maior parte aqui ainda são pessoas que trabalham para alguém. O patrão de vocês, eles não acompanham a prestação de serviço de vocês, não apontam, não fiscaliza, não cobra, não aponta para não gerar um problema maior. Quando você comete ali um deslize, ele já vai ali em cima, já tenta corrigir para que aquilo não vai escalonar para algo maior. Pois é, faça o que o seu patrão faz com você todos os dias, replica isso na prestação de serviço ao Estado. Entendeu? Você é o patrão. Você é um dos patrões. Então, ao invés de esperar que dê uma tragédia, nenhum patrão espera dar uma tragédia. Ele evita, porque sabe que aquilo vai impactar diretamente na casa, na vida dele, na família dele, no orçamento dele. Então ele fiscaliza, ele acompanha, ele orienta. Vamos fazer a mesma coisa. Então, senhores, precatórios, quando sai essa palavra aí na mídia, é isso aí. É quando de alguma maneira o Estado prejudica, gera um dano para o cidadão e ele tem o direito à justiça recorrer e ser ressarcido desse dano. Recentemente, eu acho que um ano passado, 2 anos atrás, não me lembro muito bem, o governo federal liberou quase que 100 milhões em pagamento de precatórios. Gente, 100 milhões de impostos recolhidos e foram devolvidos em questões de indenização de forma de precatórios. Fora os que faltam ainda a serem quitados. Em todos os estados. Quando se fala em precatório, você pode usar as 3 esferas: municipais, estadual e federal. Então você entende quantos milhões, bilhões de reais em impostos que deveria ser melhor distribuído volta por causa de falhas, de omissão ou negligência? Nós temos que acompanhar isso aí. E voltando a falar do episódio aqui do Estado do Espírito Santo, infelizmente, eu acompanhei que tem um senador de Minas Gerais, sobre o nome Cleitinho, que ele tem aparecido na mídia para parabenizar o evento, o ato em si, falando até de uma homenagem. Eu gostaria de falar como cidadão. Eu não sou ainda um político, não sou um líder de Estado, não sou um parlamentar, não sou nada disso ainda, mas eu sou um cidadão. Senhor senador, interfira, dê palpite no seu estado, não nesse caso, porque quando o senhor se posiciona assim, querendo ganhar like, o senhor gera uma irresponsabilidade, você de maneira direta incentiva outras pessoas a cometerem aquilo ali. Aquilo será tratado, o povo capixaba é autossuficiente para tratar dos seus assuntos, ele é um agente estadual e será resolvido internamente aqui. A gente não precisa de pitacos do senhor aqui no nosso estado, ok? Uma pergunta: de todas as verbas parlamentares que o senhor, emendas que o senhor recebeu durante todos esses anos na política, quantos centavos o senhor enviou para o nosso estado aqui? Nenhum. Então não se meta aqui, não queira aparecer numa situação tão delicada dessa. Nós vamos resolver. Os nossos agentes são altamente treinados, são profissionais, a gente tem neles a imagem de heróis nossos e a gente consegue resolver isso internamente. Talvez nossos políticos não sejam os mais líderes possível para resolver uma situação tão delicada, mas nós somos autossuficientes, capazes de resolver isso aí, ok? Não dê pitacos. Caso você queira dê pitacos aqui, primeiro traga recursos, incentive, leva projetos que sejam de ganho para toda a nação brasileira. Aí sim, o senhor terá nosso apoio, mas não dê pitacos em momentos tão delicados para ganhar like. Tenha mais responsabilidade. O senhor é um senador da República. E esse título é muito, muito elevado. É claro que eu coloquei meus projetos, me preparei durante 24 anos na esfera estadual, mas é claro que para isso eu também tive que aprender um pouquinho
sobre a esfera federal, a questão da América Latina, onde o Brasil está inserido no mundo, para também entender. Muitas das vezes as pessoas não entendem por que o governador não toma uma iniciativa. Não se pode, porque há várias séries de outros acordos que o Brasil faz em questão de diplomacia, questão de ONU, de OTAN e uma série de outra coisa, do CDL, Mercosul e etc. Então há uma série de acordos que devem ser respeitados. O Estado faz parte de uma federação. Mas voltando a falar do senhor senador, por gentileza, não faça isso. Tenha mais responsabilidade. O senhor é um senador da República. É o senhor que deve fiscalizar as leis, que geram as leis. E nós sabemos que não é essa atitude, nesse momento, a ser dada. É um momento de reflexão, de uma melhor orientação, de acompanhamento, de apuração dos fatos, de responsabilidade. E não simplesmente um palco para o senhor ganhar likes, fazer cortes. Senador de república não pode viver de corte, tem que ser uma pessoa reservada. Por isso que demanda, exige uma certa idade para ocupar esse cargo. Porque é um cargo que exige uma maturidade, uma sabedoria. É por isso que enquanto deputados federais são 500 e pouco que eles podem falar a maior bobagem que eles quiserem, porque tem uma grande quantidade, aí você consegue filtrar aquilo ali. O Senado Federal, não. O Senado da República, não. São apenas 82 ou 83. Então o peso é maior, a responsabilidade é maior. Repito, dê pitacos no seu estado, não no Espírito Santo. Nada contra a sua pessoa. Mas nesse caso tão delicado, o senhor foi infeliz na sua intervenção. Então não faça isso, por gentileza. O estado do Espírito Santo já tem uma série de problemas e a gente precisa resolver isso aí. Então não dificulte mais a nossa jornada. Como eu disse anteriormente, eu me preparei 24 anos para chegar nesse estado e eu sei dos problemas, das limitações, dos potenciais. Então não venha trazer mais problemas. Não venha colocar mais barreiras que o estado já tem. Mas a gente vai conseguir contornar. O nosso estado é um estado de pessoas trabalhadoras. Um estado aberto a oportunidades. Um estado estrategicamente bem localizado. Temos as nossas limitações, mas a gente tem um grande potencial e eu acredito muito. Então, essa é a minha colocação. Esse é o vídeo que eu queria dedicar resumidamente em linguagens bem simples a respeito dos precatórios, porque isso impacta diretamente no orçamento do Estado. Então, toda vez que o governo vai na Assembleia apresentar ali o orçamento do ano seguinte, chamado LOA, se eu não estiver enganado, vai estar inserido aquilo ali. Mas aquilo ali não prevê essas surpresas negativas no caso. Vai haver falhas? Sim, todos nós estamos sujeitos a essas falhas, mas nós temos que ter essa consciência de se ajudar. Nós, como cidadão, nós temos que ajudar nossos servidores também a não cometer essas falhas. Até em cima. Não com a ideia de apontar o dedo, de tentar depois processar, esperar dar uma tragédia para tomar iniciativa. Não, é fazer um trabalho de acompanhamento, de apontamento, de apoio, de uma orientação, de uma denúncia no órgão competente para que aquilo seja apurado antes que aquilo gera uma coisa pior. Vamos ter responsabilidade. O orçamento do Estado não é tão elevado assim. Infelizmente está sendo muito mal utilizado, na minha opinião, e eu vou apresentar futuramente o porquê que isso está sendo mal gerido aqui no Estado. Mas é aquilo, não compete a mim apenas criticar. É muito fácil você criticar quando você não está sentado na cadeira ali do Estado e tendo que tratar de todas as demandas. Aí vem calamidade pública, uma série de coisas que você não conta, pandemia, uma série de coisas que vem de efeito surpresa e aí você é testado nessas horas. Então questionar é fácil, reclamar é fácil, mas em fazer é mais complicado. Então temos que ter responsabilidades. Muitas coisas foram feitas por pessoas que hoje eu não defendo tanto assim, mas é inegável que tivemos grandes avanços, que aquelas ideias que no início eu não concordava, trouxe sim resultado positivo, e a maior virtude de uma pessoa, independente se será concorrente ou não futuramente, é admitir e reconhecer os grandes feitos, a sua importância para chegar até o presente momento naquele resultado. Então, finalizando esse vídeo, precatórios. Vamos fiscalizar e vamos fazer com que esses recursos não sejam destinados apenas para pagar indenizações por falhas, negligências, que poderiam sim
ser acompanhada de perto, ser fiscalizada e serem evitadas. Espero ter contribuído. Eu quero passar uma mensagem para toda a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que agora está em xeque. Vocês são nossos heróis. É muito fácil algumas pessoas mal intencionadas tentando apontar o dedo e falar das falhas de vocês. Mas eu não vejo o mesmo comprometimento quando tem que enaltecer o trabalho que vocês fazem. Recentemente eu tenho acompanhado a Polícia Civil, foi homenageada na Assembleia Legislativa pelo alto índice de apreensões de drogas. Isso é uma notícia excepcional. Excepcional. Tiraram essas drogas, nós que temos filhos. É muito bom saber que essas drogas não chegaram no destino final, onde seria redistribuído, e para chegar naquilo ali, muitas pessoas viciadas, jovens, praticam crimes para chegar até ali. Então, quando isso sai de circulação, significa que o trabalho está sendo bem desempenhado. Fica aqui o meu elogio, o meu reconhecimento à Polícia Civil, à Polícia Militar, os bombeiros. E não devemos esquecer da Defesa Civil, que é um órgão muito importante. É que a gente só dá visibilidade a esse órgão da Defesa Civil só quando acontece uma tragédia. É a mesma coisa que acontece quando eu falo dos precatórios. Primeiro espera dar uma tragédia para depois ver a importância. Defesa Civil, vocês são extremamente importantes para o Estado do Espírito Santo. Então, fica o meu reconhecimento. Vamos sim estar acompanhando a apuração aí dos fatos ocorridos que estão sendo ventilados na mídia. Mas isso não apaga e a gente não pode fazer um julgamento antecipado. Nós temos que aprender a ser mais sábios e acompanhar. Tem órgãos competentes para apurarem, temos as versões para ser ouvidas, e aí sim, a princípio, nós temos que analisar e ter essa sabedoria. Mas em todo o trabalho e trajeto, a importância que a Polícia Militar e Civil representa no Estado do Espírito Santo, fica o meu reconhecimento como cidadão. Obrigado. Meu nome é Cristiano Siqueira de Souza, sou filho de Jair Tomás e estou aqui, me doando para você, povo capixaba. Obrigado. Cristiano Reactive, a mente que não se cansa. No palco do debate, sempre com confiança. A verdade nos motiva, a justiça é nossa dança. Política, economia, social é a nossa esperança.